Oi, gente, eu sou a Elisa. A gente vai começar aqui com as nossas entrevistas sobre locking e a gente tem uma convidada super especial. Se apresente, por favor. Meu nome é Yuri, eu danço locking desde 2024 e eu comecei a me ensinar nas danças urbanas a partir do locking, então eu vou estar dando essa entrevista hoje. Vamos lá. Então, essa entrevista é para ser super leve, assim, então a gente vai bater um papinho aqui, pergunta e resposta, então vamos começar. Primeira pergunta é quando e como você conheceu o locking, né? Tu já respondeu um pouquinho dessa pergunta na apresentação, mas me dá esse detalhe a mais. Quando tu conheceu e como foi esse encontro de tu com a dança? Então, eu comecei a dançar, eu acho que tinha uns 9 anos, eu comecei no clássico e no contemporâneo, né? Eu faço parte da Escola de Dança da Vila das Artes, da formação básica, e aí eu sempre tive esse contato com o contemporâneo, com o clássico, essas formas mais acadêmicas, né, da dança. E aí, em 2024, eu tive aula com um coreano, né, que é uma pessoa que transita na cena de danças urbanas daqui de Fortaleza e principalmente transita no locking, né? E aí ele foi meu professor e eu tive com ele a base do locking, né? E assim, eu era mais nova, tenho 16 agora? 17. Tenho 17 anos. Eu tinha 15, 14 anos, então pra mim foi o meu primeiro contato assim com a dança urbana, assim, de ter aula mesmo. E eu tive esse contato junto com a minha turma, que é uma turma mais nova. Então foi realmente um contato de descobrir essa dança mesmo, de descobrir o começo mesmo, foi realmente a origem de tudo pra mim. E mesmo sendo ano passado, foi uma coisa que realmente mudou a minha visão de como eu danço na cidade. E acho que é isso, né? É o resumo de tudo. Massa. E agora eu quero saber como é que tu vê, assim, tu me falou que foi esse primeiro contato, né, essa origem, e eu quero saber como é que tu vê o locking se organizando na cidade hoje em dia, assim. Eu sei que tu começou a dançar faz um pouco mais de um ano, né, 1 ano, mas eu quero saber, desde esse 1 ano que tu começou a ter contato, o que tu vê acontecendo de dança, de locking aqui na cidade, assim, se tu vê tendo práticas em algum lugar, se tu vê alguém praticando, como é que tu vê essa organização dessa dança aqui na cidade? Quando eu comecei a dançar, eu vi uma organização muito impressionante dos meninos que faziam parte lá da Vila das Artes, porque normalmente os meninos não se encaixavam muito na dança contemporânea, nem no balé clássico, e aí quando eles tiveram esse primeiro contato, a minha turma foi uma turma que tinha muitos meninos, tinham 5 meninos, e eu também sou uma pessoa não binária, e aí eu vi esses meninos se organizando e tentando criar um coletivo, mas assim, algo muito primitivo, porque querendo ou não, são pessoas muito novas, né? E aí foi muito interessante, porque querendo ou não, esses meninos se organizaram e tiveram interesse em criar algo, em criar o começo de alguma coisa, né? Mas que tiveram interesse em organizar coisas, organizar eventos, em criar realmente coisas de locking, porque quando a gente conheceu, eu falo como coletivo mesmo, quando a gente conheceu o locking, a gente só conhecia o locking na sala de aula e a gente não via muito acontecendo as coisas. Então a gente teve essa vontade de construir. Tipo, eu não fui uma pessoa que participou ativamente nessa época, mas quando você dança algo, você sente a necessidade de construir naquilo, você sente a necessidade de ver as pessoas dançando aquilo e você sente vontade de compartilhar, né? Então, depois, esse ano, né, começaram mais ativamente os treinos no Farol da Juventude com o coreano, né? E aí eu vi muita gente dançando locking e eu vi muita gente que eu conhecia, que não dançava, começando a dançar. Então, eu vejo que o locking também está muito presente nas batalhas, até quando não é uma batalha especificamente de locking, isso também está presente, eu vejo as pessoas dançando e eu vejo que isso está crescendo, porque, querendo ou não, quando você dança algo, você sente a vontade de ver as pessoas dançando aquilo também. Então, acho que foi muito esse processo. Total. Tu falou do coletivo que surgiu da tua turma da Vila das Artes, né? Tipo, tu consegue falar um pouquinho mais sobre esse coletivo, tipo, os integrantes, o nome, tipo, que atividades esse coletivo faz ou planeja fazer?
Então, quando a gente começou a ter contato com o locking, principalmente os meninos da nossa turma, criaram o Wolf Lockers, né? Que tem o Pedro e o Thiago, e aí tem o Alpha Hop, tem a Cauã também, tem muitos meninos, porque, querendo ou não, passou por algumas mudanças, e aí, recentemente, eles estão voltando à atividade, porque, querendo ou não, eles eram mais ativos antes, queriam planejar batalhas e tudo, acabou não rolando, mas eles estão voltando à ativa recentemente, porque, querendo ou não, a gente vai se formar esse ano, e aí os meninos vão ficar com mais disponibilidade. Inclusive, eu planejo também entrar e participar, né? Porque, querendo ou não, eu estive meio distante disso no começo, né? Enfim. Então, já que a gente falou dessa organização da cidade, queria saber de tu quem tu vê responsável por essa organização, assim, tipo, eu vejo isso acontecendo. Quem eu vejo que tá fazendo esse movimento, as pessoas que botam isso para frente, quem se coloca mais para fazer esse movimento acontecendo, alguns rostos que tu já vê que são conhecidos, tipo, essa pessoa faz essas coisas, essa pessoa bota o movimento para frente, assim. Quem são esses responsáveis que tu enxerga, assim, na cidade? Os meninos da Vila das Artes, eu vejo que eles têm muita vontade, mas eu acho que isso é algo que ainda está nascendo, né? Mas eu vejo o coreano como realmente uma pessoa que me colocou, né, nessa dança, que coloca muita gente, só que eu também vejo muita gente que entrou, né, nisso e que quer ver isso, que espalha isso todo dia. Eu também te vejo, né, sempre muito presente. Eu acho que também o Joca, em alguns momentos, mas assim, o Paisagem também sempre está presente nas batalhas, nas aulas, ele sempre está ali e está dançando, sabe? Danilo também, a Bia, são pessoas que a gente que dança sempre vê e sempre são pessoas que são sempre muito presentes, né? E até mesmo pessoas que são chegadas em outros estilos de dança, mas que também, quando chega um locking, a pessoa cola junto, a pessoa faz crescer, sabe? Você precisa de gente para fazer crescer. Então, acho que muita gente, assim, acho que eu posso estar esquecendo de algumas pessoas, mas eu acho que é importante, né? É muito importante. Próxima pergunta, eu quero entender quais foram as mudanças em todo esse movimento que tu acompanha desde 2024, que tu conseguiu observar. O que mudou desde que tu começou, desde que tu teve o primeiro contato até agora, assim? Quais foram as principais mudanças que você conseguiu enxergar? Quando eu comecei a dançar o locking, eu enxergava ele muito como uma prática da sala de aula. E, assim, eu vi outras danças urbanas muito presentes na rua, só que eu não conhecia. Eu acho que foi também algo de crescimento pessoal também. Porque eu, querendo ou não, via o locking muito na sala de aula e eu sentia muita falta de ver o locking na rua, de dançar o locking com as pessoas, de usar o locking como socialização também. E aí, a partir de uma certa maturidade que eu criei, eu comecei a frequentar os ambientes e perceber o locking também nesse lugar. E eu acho que não foi também... Acho que também foi uma questão de percepção, mas não foi só percepção. Eu acho que também isso foi algo que aconteceu de verdade, de o locking se tornar mais presente, e eu sinto que do ano passado para esse ano, querendo ou não, eu senti essa mudança mesmo nas danças urbanas. Eu senti que mais gente colou junto e que cresceu em geral, mas que o locking também, querendo ou não, o locking é uma dança que ela é muito específica, né, nas suas coisas. Ela tem um corpo muito específico, que é diferente de corpos de outras danças urbanas. E aí eu senti que ele também foi alimentado nesse processo de uma forma específica também, não só de uma forma geralzona e tudo. Acho que, né? Eu quero saber como é que tu se vê dentro desse contexto do locking. Como você se enxerga dentro dessa dança, desse movimento, de todo esse panorama da dança? Muitas vezes eu já me enxerguei como uma pessoa que, querendo ou não, quando você tem uma base das danças mais acadêmicas, você não se vê muito nos lugares de socialização de verdade. Você fica muito preso à sala de aula e aí você acaba não realmente dançando aquela dança. Então, eu recentemente comecei a me enxergar esse corpo como um corpo dançante fora daquela estrutura aula
palco, tá entendendo? Não só dançar no palco, como dançar na rua. E tá sendo um processo pra mim de começar a dançar na rua, tanto que eu ainda não batalhei nenhuma vez, mas eu tenho essa vontade, sabe? E eu acho que isso é importante, né? Porque, querendo ou não, a rua é a nossa sala de aula quando a gente fala dessas danças. Então, eu acho que é muito importante a gente dançar na rua, a gente socializar na dança, porque essa é a alma da dança social de verdade, né? A gente criar essa conexão com os corpos e com as pessoas, sabe? Com as pessoas. Então, eu acho que, às vezes, isso faz falta na minha prática, porque, querendo ou não, quando você está na sala de aula, você cria uma relação professor e você prestando atenção no professor, só que acho que falta, às vezes, a gente desconstruir isso e começar a conversar com as pessoas que estão à nossa volta mesmo, sabe? Eu acho que isso está faltando, mas eu acho que enxergar isso já faz parte de começar a fazer isso de verdade, né? E aí, acho que isso é importante, eu acho que eu tô começando a incorporar isso na minha dança e eu me enxergo como essa pessoa que ainda não começou, mas que vai começar a fazer isso, que é o meu desejo, né? De começar a fazer parte de verdade dessa comunidade. Eu amei tua resposta. Eu acho que eu vou dar só uma réplica, tipo assim, acho que tu já falou um pouco disso, mas assim, eu ia te perguntar qual é a principal diferença que tu sente de sensação mesmo, de aprender essas danças que são originalmente aprendidas na rua, né, e nesses outros ambientes que não uma sala de aula formal, né, de uma academia de dança, de uma escola de dança. Qual é a principal diferença desse aprendizado na rua e desse aprendizado na sala de aula? E que outros lugares tu também sente vontade de vivenciar essas danças sociais? Se tu também sente vontade de vivenciar em festas, né? Eu sei que você só tem 17 anos, então... Mas, assim, quais são as tuas vontades, assim, de vivenciar em outros ambientes essas danças também? Porque eu sinto muito que, principalmente o locking, é uma dança de você se divertir, sabe? E você de colocar pra fora essa ideia. Eu acho que uma ideia que foi colocada pra gente é que a festa é um ambiente muito adulto. E a festa não precisa ser esse ambiente tão adulto assim. A festa é um ambiente que não necessariamente é isso. Eu acho que isso também foi colocado, essa ideia de festa é igual a droga, é igual a coisas erradas. Eu acho que isso foi afastado da gente, tipo, como para as pessoas em geral, né? A festa foi algo que foi tirado da gente em certo momento, mas a festa é algo que não necessariamente é algo adulto. A festa abraça as pessoas. E é isso que importa mesmo, né? E isso que traz o corpo mesmo, que incorpora essa dança. Então, eu acho que mesmo sendo uma pessoa muito nova, a festa, ela faz parte dessa dança. Você não pode separar isso. E eu acho que também o que diferencia mesmo é você trazer a sua individualidade, né? O seu corpo. Porque eu sinto que muitas vezes quando você tá dançando ali, você tá espelhando o que o professor tá fazendo, você precisa adaptar isso ao seu corpo, né? Mas quando você tá na festa, essa adaptação, ela é melhor ainda. Eu sinto isso. Que na festa, você realmente absorve aquilo e aquilo entra em você. Tem uma troca, né? Existe uma troca. É diferente de você ver e você imitar. Você realmente absorve aquilo. Então, você adapta aquilo ao seu corpo. Essa mudança da visão de que eu preciso ter esse corpo para dançar e tornar o meu corpo dança isso. É diferente, é completamente diferente, né? Eu vou adicionar uma coisa que eu fiquei curiosa com essa tua resposta. Tu falou que a festa não é necessariamente não é para ser necessariamente um ambiente adulto e ligado a coisas ilícitas e tal. Então eu quero saber quais as vivências que tu já teve de festa e se algumas dessas vivências foi com o locking ou se não foi, trazer essa experiência também. Quais são as tuas vivências com festa? Então, eu vejo que, querendo ou não, o nosso corpo tá muito afastado da festa em alguns momentos, né?
E aí, quando você é adolescente, você vive aquilo escondido, né? Você sempre vai escondido. Tipo, não tem como mentir. Eu acho que é a experiência de qualquer pessoa, de você sair e fazer as coisas, né? E aí, querendo ou não, eu estudei no IFCE, né? Então, o IF, ele se mistura com a UFC em muitos momentos. Então, eu tive essa vivência, né, de fazer amizades com muitas pessoas da UFC e sair pra calorada. Só que mesmo assim, quando você vai pra festas que não são das pessoas da dança especificamente, você entra nesse universo da festa sem necessariamente ter a dança. Então, muitas vezes eu enxergava a dança separada da festa. Antes de entrar nesse universo das danças urbanas especificamente, né? Então, eu acho que muitas vezes as pessoas separam e gostam de segmentar e de blocar muitas coisas, quando, na verdade, o que a gente precisa é juntar isso, né? E transformar isso em algo diferente, porque quando você separa, quando você segrega, você perde muita coisa. Então, quando eu fui começando a amadurecer mesmo e comecei a ter mais liberdade mesmo para sair, porque uma coisa é você sair aquela coisa escondida, outra coisa é você sair de verdade e aproveitar e ter noção de que isso não é errado, sabe? É diferente quando você vai pra festa pensando, nossa, eu tô fazendo algo errado. E é diferente quando você sai pra festa pensando, nossa, tô fazendo isso não como um meio de, sabe, nossa, vou me divertir pra esquecer das coisas ruins, e sim, vou sair pra me divertir e pra produzir algo. Eu vou produzir algo naquela festa que vai ser algo de verdade, você vai construir algo e você não vai se sentir culpado por estar fazendo aquilo. E aí eu acho que isso faz muito parte da dança na festa. A dança na festa é algo que transforma isso não em algo... Transforma como a gente pensa sobre isso. Não é que transforma isso, e sim que transforma como a gente pensa sobre isso e como a gente vive, tá entendendo? Eu acho que tem muito a ver uma coisa com a outra. E aí que quando você dança na festa, você vê a festa como a origem daquilo, tá entendendo? E não... Teve alguma festa... Já teve alguma festa de locking ou de discoteca assim que tu experienciou aqui na cidade? Eu já fui para algumas maresadas. Eu acho que muitos momentos, o principal agente assim, que me levou para essas festas mesmo foi o coletivo Maré House, né? Porque, querendo ou não, eles movimentam muito quando a gente fala de dança, né? Ainda mais no universo que eu tô inserida. Mas, principalmente as maresadas ou a própria Maré Alta que eu fui algum tempo atrás, eu acho que me fez socializar com pessoas que eu nunca tinha tido contato e me fez abrir muito esse universo, porque, querendo ou não, muitas festas que eu ia, no começo, que eu comecei a frequentar, eu sempre ficava naquilo de você, tem aqui as pessoas que eu conheço, eu vou dançar com elas, mas eu vou ficar aqui no meu grupo. E eu acho que quando você vai começando a criar essa maturidade do corpo mesmo, você vai se sentindo mais livre de socializar e de conhecer pessoas novas mesmo. Eu acho que é até mais seguro quando você tá começando assim, você ter o seu grupo, você ter o seu acolhimento das pessoas que você conhece, as pessoas que sabem do seu processo de começo mesmo da sua criação, do processo de tudo, né? Mas eu acho que é muito fundamental quando você começa a criar essa maturidade, você se permitir mesmo de entrar e de não ter medo de conhecer as pessoas. Eu acho que isso é essencial, né? A gente não ter medo de conhecer pessoas novas, de convidar pessoas novas também. Até pessoas que não são do universo da dança, a gente se permitir expandir os nossos universos e até sair muitas vezes do universo da dança e conhecer, porque, querendo ou não, o locking faz parte de uma cultura que demanda isso. Você não tem o locking sem a estética do locking, então o locking pede um estilo,
uma moda, um visual. O locking pede uma identidade visual mesmo. Se você vai criar um pôster, se você vai criar uma festa, você precisa dessa identidade visual. Então você precisa ir além nesses universos também do visual, do áudio também, da música. Você precisa se aprofundar para você criar essa base, né? Nesse sentido dos elementos, eu vi que tu já veio com o estilo do locking, né, a boina. Então eu queria te perguntar como é que é essa relação dos outros elementos da cultura funk, né? Não só o locking, mas tipo a vestimenta, as músicas. Como é que é a tua relação com esses outros elementos da cultura, assim? Você consome muito? Você queria consumir mais? Como é a tua relação? Não, eu consumo bastante, mas eu acho que às vezes a gente fica muito no superficial e aí eu gostaria mais de estudar o mais profundo, só que eu sinto que muitas vezes a gente sente dificuldade de encontrar, sabe? Encontrar a fonte, encontrar base naquilo, porque... Sabe, você comprar as roupas, você, sei lá, até mesmo quando você vai garimpar alguma coisa, num brechó, uma coisa assim, porque eu sei, né, que a gente vai atrás de coisas, sabe, mesmo, da cultura mesmo. Só que eu sinto que às vezes falta meio de pesquisa, sabe, meio de estudo. A gente precisa estudar sobre as coisas que a gente veste, sobre as coisas que a gente dança, a gente precisa estudar mais. E eu sinto que às vezes falta onde ir atrás disso, né? Até por uma questão de recurso mesmo. A gente precisa disso e a gente vai atrás, mas muitas vezes a gente não acha uma fonte tão confiável. E eu acho que com o avanço da tecnologia, a gente vai perdendo um pouco disso, sabe? A gente vai... Sabe, você fazer uma pesquisa no Google não é mais tão confiável por causa das inteligências artificiais. Então, você sente uma dificuldade de achar mesmo as coisas escritas por pessoas da própria época que criaram aquilo. Fica cada vez mais difícil quanto mais o tempo passa. E aí gera essa preocupação, sabe? Tipo, eu sei que eu sou uma pessoa que começou agora e que está conhecendo isso agora, mas eu sinto essa preocupação de, tipo, quando eu for esse professor, quando eu for essa pessoa que vai... passar isso para as novas gerações. O meu conhecimento não vai ser mais um conhecimento tão puro quanto o conhecimento do meu principal professor, que foi o coreano. Porque, por exemplo, o coreano conheceu as pessoas vivas, sabe? E isso é um conhecimento que se perde. Mas eu acho que mais importante é a gente saber que a gente não vai ter esse conhecimento e ter consciência disso e ir atrás desse conhecimento que a gente vai, querendo ou não, passar para as próximas gerações. Porque acho que isso também tem a ver muito com a afrodiasporidade, né? A gente viveu as coisas, a gente passou pelas coisas, nossas ancestrais passaram por tudo, e a gente, mesmo assim, foi atrás, a gente puxou isso para nós, a gente absorveu isso e agora a gente vai passar para as pessoas do futuro, né? Acho que tem muito a ver, né? A gente absorver isso para a gente incorporar na nossa visualidade, na nossa estética, no nosso som. Querendo ou não, acho que também isso tem muito a ver com house, né? Que você pega e você usa o disco. Ouvir música no disco é você puxar para trás e puxar para trás e jogar para frente, né? Você pegar o disco mesmo. Então, a gente absorver isso é muito importante para a gente realmente jogar para frente. A gente está aqui como parte da história. Então, é importante a gente estar aqui agora, é importante a gente estar fazendo entrevista, é importante a gente fazer realmente as coisas. Seguindo, a próxima pergunta é: quais são suas referências dentro do locking? Eu sei que a gente já passou por algumas aqui durante as outras perguntas, mas eu quero essa resposta mais focada. Quais são suas referências? Então, eu acho que eu já passei, né, um pouco por essa pergunta quando eu falei que eu sinto falta, muitas vezes, de ter referências também, né? Eu também sinto que também não é errado você ter referências contemporâneas, porque, querendo ou não, são as pessoas que estão ali na sua vivência, né? Principalmente no momento, tipo assim, eu sinto que o locking, muitas vezes, é uma dança que quem tá dançando ali sente falta de uma base, né? Sente uma falta de conseguir achar. Porque a gente sabe que tem pessoas que dançavam isso há mais tempo aqui em Fortaleza, a gente sabe disso, mas a gente sente falta de achar mesmo, achar os nomes dessas pessoas, achar registro, né? Essas pessoas
registrando e falando sobre isso. E eu sinto vontade de ir mais atrás, mas eu tive muita dificuldade com o acesso a isso, né? Então, eu muitas vezes me pego... minhas referências eu sinto que muitas vezes são muito contemporâneas, né? Então eu vejo coreano, eu te vejo como referência também. Porque, sabe, eu vejo que é uma pessoa que tá ali na cena sempre e que traz realmente o locking pra cena. Então eu vejo que o Paisagem também, pra mim, é uma referência. Só que eu sinto falta de ter referências mais antigas mesmo, que tragam um locking mais original, né? E eu sinto que também é uma falha minha de não achar, né? De não conseguir ir mais além nessa pesquisa. Eu sinto que eu sou uma pessoa que muito... Sabe quando você vê alguém mais novo entrando numa dança e você vê, nossa, essa pessoa precisa pesquisar mais. Porque essa pessoa é muito baseada na vivência dela e não consegue achar a vivência antes dela. Eu muitas vezes me pego nesse lugar. Eu me sinto uma pessoa que eu tô muitas vezes no meu convívio aqui e eu enxergo isso, mas eu não enxergo o que veio antes de mim. Porque, querendo ou não, eu não tenho registro, eu não consigo pesquisar, eu não sei quais as palavras certas para achar isso. Acho que isso acho que carece isso, porque se eu sou uma pessoa que já tô há mais tempo na cena e eu não consigo achar essas referências, eu imagino pessoas que não estão tão inseridas, quão perdidas, sabe? Eu acho que às vezes a gente fica muito nas redes sociais, a gente fica muito no movimento em si, e falta disso, da origem, sabe? Falta da gente resgatar essas coisas, não só numa coisa, o que veio de fora, e sim de quem tava aqui. Quem tava aqui antes da gente, quem tava dançando antes da gente, sabe? Eu sinto falta de nomes, sinto falta disso, sinto falta dos lugares. Quais eram os lugares que as pessoas dançavam locking antes da gente? Porque a gente conhece onde a gente tá, a gente sabe onde a gente tá, a gente sabe onde se dança locking na cidade, mas onde se dançava locking antes da gente? Falta estudo, falta história, falta registro, falta financiamento para fazer essas coisas, sabe? Falta. E às vezes isso também não acontece, isso às vezes é de propósito, né? A gente sabe como a gente, como pessoas marginalizadas, a gente é visto. Não se tem interesse em saber. Quando pessoas de fora veem o locking, tem um preconceito. As pessoas veem, por que eu vou dançar isso? Sabe? Essa dança não se encaixa no que eu tô vivendo agora. Essa dança é antiga, essa dança é velha. Ficou pra trás, né? É diferente. Só que as pessoas não veem como essa dança se encaixa no agora. Como isso é necessário no agora, sabe? Essa dança não ficou pra trás, porque os nossos corpos ainda estão aqui. Nossos corpos não são produto do agora. Nossos corpos são produto do que veio antes da gente. Então, a gente não pode deixar isso pra trás. Porque isso não é só a expressão do antigo. Isso é a expressão do agora também. Se tem gente dançando locking agora, é porque essa dança se encaixa no momento que a gente tá. Se encaixa, não é algo analógico. Não é algo ultrapassado. Se tá vivo até hoje, é porque tem sua proposta. É porque precisa estar vivo no tempo de agora. Acho que é isso. Como o locking era visto quando tu começou, assim, tipo... Ele era visto como uma dança muito diferente, não era tão popular quanto era hoje. Como era o locking quando tu começou, assim? Então, quando eu comecei a dançar, eu vivo até hoje um contexto que é muito clássico, contemporâneo, até puxando um pouco pro jazz, mas essa vivência, né? Então, muitas vezes, as pessoas que conviviam comigo na própria sala de aula não tinham essa visão, tinham o locking como algo muito que não se encaixava no seu corpo, sabe? E eu acho que também faz parte quando o coreano começou a dar aula, a minha turma foi a primeira turma que teve o ateliê de danças urbanas lá na Vila das Artes, né?
Então, foi a primeira vivência, assim, que até o próprio coreano deu aula pra uma turma, assim, de ter uma apresentação só de locking, sabe? Pra turma. Então, eu acho que essa turma que eu fiz parte, fez parte muito da adaptação. Então, eu vejo muito que as novas turmas que estão dançando locking são turmas que conseguem adaptar melhor ao seu corpo. Eu acho que também foi muito... Também tem muito preconceito. Eu sinto que houve muito preconceito, até das próprias alunas e alunos, de se jogar mesmo. Eu acho que quando você tá ali, você tem que ter uma força de vontade, querendo ou não, para sair do que você aprendeu. Porque, querendo ou não, eu também vim desse universo. E quando eu descobri o locking, eu descobri uma nova forma de dançar que eu vi que se encaixava melhor no meu corpo, sabe? Querendo ou não, eu sempre tive esse desencaixe quando eu tava dançando clássico, contemporâneo, que eu sentia que meu corpo não era bem-vindo naquele ambiente. Mesmo quando você tem professores, porque, querendo ou não, você tá dançando com um professor que vive, que sabe como é isso, ele vai ter um olhar com mais compaixão. Mas eu acho que também vem um pouco da origem dessas danças, né? Que é um processo de decolonização, que quando chega aqui, essas danças você desconstrói, né? Mas que é um processo, né? Nada é desse jeito, rápido. E quando você dança algo que foi criado num corpo que se assemelha ao seu, é muito diferente, né? Você redescobre uma forma de dançar, você redescobre essa vontade, né? Algo que você sente que é seu mesmo, que te pertence. É muito diferente quando você tá dançando algo que você sente que te pertence de verdade, né? Eu sinto que o locking, ele se encaixou nesse lugar pra mim. Mas quando ele chega no corpo de outras pessoas, quando ele chegou no corpo de muitos colegas de sala, foi algo difícil de se adaptar. Porque essas pessoas já tinham essa base muito forte. Que, querendo ou não, pra mim era uma base que chacoalhava e que não tinha muito lugar, porque sempre houve essa dificuldade pra mim. Mas eu sinto que essa coisa de se entregar. Então, recentemente, uma colega minha, que era de uma companhia de clássico, ela realmente era muito envolvida no clássico, começou a navegar nesse universo, né? Que é a Maria Clara, que ela também é da minha turma. E ela começou a navegar nesse universo e ela também se encontrou. Eu sinto que muitas vezes as danças urbanas, elas vão estar muito em volta dessa... Tipo assim, às vezes nem tanto as danças urbanas, mas eu sinto que o locking, ele tem muito esse tabu porque ele tem essa identidade muito forte. E eu acho que isso é muito importante pro locking manter sua originalidade, porque o locking é uma dança diferente das outras, é uma dança que tem sua originalidade, tem um corpo muito próprio. Então, às vezes, eu sinto que ele vem envolto dessa camada das pessoas estranharem mesmo, nessa corporalidade, de um corpo mais... Sabe, que pausa. A pausa é algo que é a base do locking, né? É fundamental. E às vezes eu sinto que as pessoas têm dificuldade nisso, mas é algo que quando você vai atrás, quando você se aprofunda nisso, começa a fazer sentido. Começa a fazer sentido quando você tá dançando ali. E você vê que a técnica, ela se espelha na estética, né? Porque às vezes você tenta imitar a estética e você não tem a técnica. Só que você também ter só a técnica não faz sentido se você não espelha na estética. Então, às vezes, a gente ficava muito tentando ter a técnica certa, mas você precisa ter a visão do que vai ser a estética da técnica. Tá entendendo? Tipo, o que você vai transformar aquilo quando você absorver. Então, eu via muita dificuldade e muita... Sabe, quando você tá aprendendo algo novo, mas quando você já tem uma base, eu sinto que se você não tem uma base, às vezes é mais fácil você aprender do que quando você já tem uma base. Porque você confunde os movimentos. Os movimentos, eles vão entrando no seu corpo, mas já tem algo antes. Então, você vai meio que resgatar o que tinha antes e você não consegue se entregar de verdade. Você não consegue dançar de verdade aquilo. E aí que é isso, né? Você tem que ter essa maturidade de tentar desconstruir o que estava antes e construir algo novo. Tá, acho que principalmente quando a gente trata de
espaços formativos de dança formais, né, como escolas e academias, a gente tem muito aquele corpo jazz e balé clássico. E quando você coloca o locking nesse contexto, ele é um corpo que ele quebra muito com todos esses padrões de posições, de corpo e de movimento. O locking, ele é como você disse, ele é uma dança que tem uma característica corporal muito própria. E daí eu vejo exatamente isso dele tendo ele indo de confronto com esses outros conhecimentos que já são muito bem estabelecidos nos espaços formais aqui de Fortaleza, né? Concordo total. Eu queria saber se tu tem algum registro de prática ou de evento, de foto, vídeo, das tuas práticas de locking aqui na cidade. Então, às vezes eu sinto muita falta disso, porque, querendo ou não, as novas tecnologias, as tecnologias móveis, né? Elas trazem essa facilidade de você pegar um celular aqui e começar a gravar. Só que, ao mesmo tempo, são tecnologias que têm uma facilidade de, tipo, você perder, né? Então, Fortaleza é uma cidade extremamente perigosa, então você é assaltado, você perde. Aí você, sei lá, se você bota no cartão SD, é muito fácil perder esses arquivos. Com a mesma facilidade que você tem de gravar e registrar, você tem a facilidade de perder também. Então, eu sinto que muitas vezes eu perdi muitos registros meus de dançando. E também por uma questão que eu também não gosto muito de parar e começar a gravar quando eu tô dançando. Eu realmente começo a dançar ali e eu esqueço de gravar, e aí eu vou e tá entendendo? Só que eu tenho registro, sim. Eu acho que também é muito importante quando você tem alguém que tá designado para aquilo, sabe? Quando você tem uma pessoa ali que tá ali para gravar, para registrar. Isso é muito importante, porque principalmente meus registros, assim, meus melhores registros que eu tenho dançando são registros de, por exemplo, festas que tinham uma pessoa ali para gravar, um artista ali para fazer a parte visual da coisa, a parte audiovisual da coisa. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter alguém fazendo isso, pessoas fazendo isso, porque quando uma pessoa ali que tá dançando, tá gravando, é uma coisa. Mas quando você tem uma pessoa que grava, dança, que ela faz isso como realmente uma... ela chega e vai para gravar as pessoas dançando. Isso é diferente. E isso produz algo diferente, produz algo com mais qualidade, tá entendendo? E isso é importante para todo mundo que dança, para todo mundo que tá ali dançando em uma festa, uma batalha. Você precisa dessas pessoas para fazer isso, porque, por exemplo, você pensa como um celular, uma coisa, é muito mais fácil de alguém ter um celular para gravar do que, por exemplo, antigamente, que não se tem registro. Mas a gente fica muito nisso que, um celular é fácil, mas e uma pessoa que não tem acesso a um celular? Uma pessoa que não tem acesso a essa tecnologia? A gente vê como os celulares vão acessibilizar, né, essa coisa das gravações, mas se você não tem uma câmera boa, você vai ter um registro que não se compara ao registro de outras pessoas que estão ali também. Eu acho que a gente pensa que é muito acessível, só que isso acaba invisibilizando quem não tem esse acesso. Eu muitas vezes fui uma pessoa que não tinha esse acesso, então eu acho que eu tenho registro, sim, mas não tem essa qualidade, ou quando tem essa qualidade foi por causa dessas pessoas especializadas, foi por causa desses coletivos que se prestaram a ir lá e ir atrás de alguém para fazer isso. Eu acho que isso é muito importante para a gente ter registro dos nossos momentos e, querendo ou não, é isso que vai ficar. Puxa muito para quais são suas referências, porque a gente vai ser as referências do futuro e é importante a gente ter isso, né? Inclusive, puxando esse assunto de registro, Joel, você é incrível. Um beijo pra você. Última pergunta. É uma coisa que eu vi que a gente já abordou durante toda essa entrevista, coisa que eu acho que tu já até falou um pouco diretamente, mas eu queria puxar esse gancho de novo pra ter essa cutucada e essa resposta, que é: o que tu sente falta na cena, no locking, nos encontros de Fortaleza? O que te incomoda, assim? As coisas que tu observa que tu achava ou acha que poderiam ser melhor, poderiam estar acontecendo, coisas que tu sente falta, coisas que te incomodam na cena? Então, eu acho que, né? Acho que como não se incomodar com o investimento público, né? Porque, querendo ou não, a gente é artista, tipo... se você é um artista que é financiado por algo privado, você tem que limitar a sua arte, né?
E aí a gente sente vontade de um investimento público, porque quando você fica você se amarra ao investimento privado, você amarra a sua arte, né? Então eu vejo alguns artistas que, tipo, dançam locking, que dançam na área privada, então, tipo, dançam em companhias, dão aula em companhias. E eu vejo que isso amarra esses artistas, e isso, as pessoas acabam fazendo isso por uma questão de sobrevivência, porque a gente precisa viver, a gente precisa comer, a gente precisa sobreviver, e às vezes tá à mercê do investimento público, é uma gangorra, você tá ali, dependendo do governo, você não tem nada, você tá ali sempre à mercê do... O que será que vem? Qual é o próximo edital que vem, né? Eu ainda não entrei nesse universo, mas eu também, o meu universo de, tipo, até de uma própria escola de dança, também depende disso, também depende do investimento público. Então, é óbvio que falta, é óbvio que a gente precisa muito, né? Mas eu também sinto falta da gente se integrar a outras coisas, sabe? Eu acho que tudo isso tem a ver com política, né? Não tem como você fugir da política, né? Mas a gente se integrar, sabe? A gente não separar, porque isso vira um grande sectarismo, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui universidade, a gente tem coletivos políticos, né? E aí, quando a gente dança, quando a gente entra num coletivo político, a gente... Tipo assim, a gente cria essa coisa que, nossa, você tá se associando com isso, né? Não é muito legal, e eu acho que isso acaba prejudicando a gente, tipo, como a dança em geral, isso acaba prejudicando, né? Querendo ou não, essas associações que acabam virando, sabe, sempre vira algo, nossa, você tá se associando. E eu acho que às vezes a gente não precisa ter essa visão de, nossa, você tá se associando. Às vezes a gente precisa ir e colar e dançar e fazer parte, porque não necessariamente você tá fazendo aquilo pelo aquele movimento, e sim você tá fazendo aquilo pelas pessoas, sabe? Você colar num coletivo de dança, colar na ocupação. Porra, isso é... Desculpa pelo palavrão, mas tipo... você colar na ocupação, isso vai fazer diferença na vida daquelas pessoas. Você fazer, por exemplo, uma maré baixa da vida, você vai mudar aquela realidade, sabe? E você vai alcançar pessoas que precisam daquela arte. Você, sabe, os cucas são muito importantes por causa disso. Mas a gente, às vezes, fica muito também preso nas organizações governamentais. Às vezes a gente precisa sair um pouco disso e fazer mesmo, sabe? Se organizar e fazer algo por aquilo, fazer algo pela causa. A gente, às vezes, se separa muito disso, e eu sinto que isso faz parte, acho que isso também faz parte da origem, sabe? Os espaços de socialização da dança, querendo ou não, eram espaços de resgatar essas pessoas da violência, resgatar as pessoas marginalizadas. E a gente sabe que nós somos pessoas marginalizadas também, mas às vezes a gente se separa muito. Às vezes a gente fica nessa coisa de se proteger, né? Porque a gente tem medo, né? Tipo, pessoas LGBTs, pessoas negras, a gente tem medo de estar em ambientes diferentes, porque, querendo ou não, cada ambiente diferente que você entra é um ambiente de risco, querendo ou não. Mas eu sinto que isso, querendo ou não, limita a nossa luta. Se a gente se separa, até como artista, a gente se separa artista de luta política, de luta por tudo, a gente se separa disso, a gente perde muita coisa. E a gente perde força também. A gente, como artista, a gente precisa lutar com o resto da população, com os não artistas. Se a gente é artista, a gente não produz arte só para os artistas. A gente produz artes para os não artistas também. E quem é não artista e quem é artista? As pessoas têm direito de fazer arte na sua vivência. Se alguém não pode viver disso, ela também precisa ter direito a fazer isso, a continuar criando arte. Mesmo se você não tem acesso a viver de arte, você precisa continuar na arte, você precisa continuar dançando. Então o locking, ele é muito importante de também estar nesses ambientes. Se a via de se juntar com um coletivo político, com algo assim, for a via mais fácil, for a via que a gente tem de alcançar essas pessoas que precisam, a gente vai também. Eu sinto que falta isso, falta a gente
E, sabe, não ter essas amarras de se amarrar a pessoas também, sabe? As pessoas são importantes, mas não necessariamente as pessoas. Às vezes você tá lá porque você precisa fazer algo por quem precisa da arte, de verdade. E não se limitar demais. Às vezes a gente se limita demais a nossa zona de conforto. A gente precisa sair da zona de conforto, muitas vezes, pra gente até não morrer. A arte não pode morrer na gente. O locking não pode morrer na gente. O locking tem que chegar. E o locking tem que fazer parte da vida de novas pessoas também. É isso. Então, chegamos ao fim das nossas perguntas. Yuri, eu agradeço demais tua presença aqui. Acho que é muito especial a gente estar trocando essa ideia sobre locking, sobre dança, sobre... Enfim, a tua vivência também. Agradeço muito a tua presença e, enfim, se você quiser falar alguma coisa pra se despedir e tal, o microfone é seu. Nossa, eu adorei a entrevista. Eu acho que é muito importante a gente não só dançar, não só a gente viver, mas como a gente falar, a gente refletir, né? E querendo ou não, isso vira bibliografia, né? Vídeo vira bibliografia, áudio, tipo, voz, né? A gente fala aqui coisas que nunca conseguiriam ser recordadas por um texto. Você não consegue recordar a imagem por um texto. Você não consegue recordar isso por um texto. Então, acho que é importante a gente estar aqui hoje. E eu acho que foi muito bom essa entrevista. Justamente por isso, mas porque também tem outras camadas, né? Sim, a gente sabe. Sim. E... Nossa, foi incrível. Obrigada. Enfim, obrigada, gente. Beijo. Tchau. Tchau.